O poder da ressurreição já começou a manifestar, porque Ele vive. Ele vive. Ressuscitou Ele entre os mortos. Se você ainda nunca acreditou, fica a saber que Jesus vive. Ele ressuscitou entre os mortos. Este é o poder da ressurreição dele. Este é o poder da ressurreição dele a manifestar. Este é o poder da manifestação dele. É o poder da ressurreição. Deixa ele invadir o teu coração, a tua vida. Ele vive. Ele vive e Ele venceu naquela cruz do Calvário. Tudo que estava morto, Ele ressuscitou. Lembra-te naquela cruz do Calvário. Espírito Santo, bem-vindo a este lugar. Doce Espírito Santo, bem-vindo a este lugar com o poder da ressurreição. Bem-vindo a este lugar. Bem-vindo a este lugar. Receba toda a honra e toda a glória. Receba toda a honra e toda a glória. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigada pelo poder da ressurreição, Jesus. Você ressuscitou. Hoje você está à direita do Pai. Aqui estamos para nos lembrarmos o que foi feito naquela cruz. Não fique calado. É verdade, porque as Santas Escrituras confirmam que Jesus ressuscitou pela tua vergonha. Jesus ressuscitou pela tua humilhação. Pelo teu pecado, Ele ressurgiu. Quando ainda estávamos perdidos, quando ainda andávamos sem era nem beira, quando não tínhamos um protetor, Ele deu a sua vida por si e por mim. Ele deu a sua vida à humanidade. E como vimos aqui na ilustração da peça, Maria foi ao túmulo de manhã cedo. Foi neste domingo que Maria foi ver o corpo de Jesus. Pensaram que aquelas palavras que Jesus havia dito não eram verdades. Mas quando confrontaram no turno, o túmulo se abriu. O corpo já não estava ali. Ele ressuscitou. Quer dizer que a palavra dele não falha. A palavra dele é verdadeira. A palavra dele é poderosa. Oh, Rabacassi. Bem-vindo, doce Espírito Santo. Bem-vindo a este lugar. A festa é tua. Sem ti não tem como nós abraçarmos essa festa. Não tem como nós, Senhor, darmos loucos por essa festa.
Obrigada, doce Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada pela confirmação da tua palavra. Obrigada pelo teu povo que veio aqui ouvir a palavra. Pai, que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, Pai. Oro, meu Pai, assim como o Senhor confirmou com a sua palavra, Pai. Senhor, pois que o teu Espírito Santo que convence a verdade do juízo da mentira, meu Pai. Nesta manhã, Senhor, nas primeiras horas desta manhã, meu Pai, quando Jesus ressuscitou, meu Pai. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo poder da ressurreição neste lugar. Continua a fazer o teu querer aqui. Obrigada, doce Espírito Santo. Você que acredita, diga amém. Uma salva de palmas para a pessoa do Espírito Santo. Cumprimento o ministério com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Aleluia. Já demos as boas-vindas, mas eu quero particularmente dar as boas-vindas a duas pessoas. Amém? Vocês todos são bem-vindos. Amém? Não ficam com ciúmes. O Espírito Santo sabe porquê. E quando eu vejo que Deus está a cumprir a sua palavra, não tem como mostrar essa alegria diante do seu povo. Amém? Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vinda. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, mas são raras as vezes que vem. E quando assim vem, é sinal de que Deus está a ouvir as nossas orações e que Deus também tem tocado o seu coração. Amém? Amém. Bem-vindo, irmão Cláudio Correia. Amém. Bem-vindo. Com muita alegria que eu sinto de te ver aqui num dia como este. Amém? Amém. Que Deus abençoe a si e a sua família. Amém? Amém. Amada irmã Cecília, sei que tem muita coisa para falar. Amém? Seja bem-vinda. Deus foi fiel consigo e a sua família. Amém? Vamos glorificar este nome poderoso de Jesus que te acompanhou naquela viagem e que fez o que tinha que fazer e ainda continuará a fazer em nome de Jesus. Amém? Vai testemunhar no próximo domingo. Amém? Amém. A todos, sejam bem-vindos, pastores da casa, servos da casa, profetas, sejam todos bem-vindos. Amadas anciãs, sejam todas bem-vindas. Amém? O povo em geral, sejam todos bem. Serva Elizabeth, seja bem-vinda. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Amém. Peço aos irmãos que tomem seus assentos. Diz o teu irmão, hoje é hoje. Jesus ressuscitou num dia como este. Assim como nós comemoramos os nossos anos, todos os anos, não é? Todos os anos fizemos um ano, não é? É mentira? Há quem dá grande festa de arromba. E tem aqueles que dão continuação, amém? Então como é que nós não vamos estar felizes num dia como este, que Jesus morreu na cruz por ti e por mim? Quem aqui veio triste? É assim, não precisa fingir. Porque quando você diz que veio triste, você está a ser sincero, você está a dizer, Jesus, eu vim triste. Mas hoje o poder da ressurreição tem que tirar essa tristeza e me dar o que eu preciso. Amém? Quem veio doente? Quem veio triste?
Quem mais veio triste? Quem veio doente? Quem está doente? Tem aqueles que ficam doentes, depois voltam, depois ficam doentes, depois voltam. Estás doente na mesma. Quando você está toda hora a ir ao médico, estás doente na mesma. Amém? Quem veio aqui com um objetivo que quer alcançar? Com algum plano que quer alcançar? Amém? Amém? Ok. Então, hoje tem boa notícia para você. Amém? Jesus só pede que o acreditem e tenham fé. Você que levantou a sua mão, e mesmo você que não levantou, mas você sabe o que você está a passar, o que você precisa. Amém? Jesus só precisa que você lhe acredite. Se não acredites na pessoa dele, acredite nas obras que ele fez, pelo menos. Amém? O mundo foi feito pela palavra e através de Deus. Deus não é para ser entendido com a mente humana, mas sim com o espírito, porque ele é espírito. Amém? Aquele que tem problema, que está doente, que veio, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João 11. João 11. As minhas passagens vão ser intercaladas, não vão ser conforme têm sido, às vezes, muito seguidas. Amém? João 11, vamos começar pelo verso 4. Mas antes de começarmos por ali, Joelson, põe 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 19. Todos nós sabemos que o livro de Coríntios, a igreja de Coríntios vivia muitos conflitos, muitos problemas, havia muitos pecados e não acreditavam no poder de Cristo. Amém? Quando Paulo converteu-se, Paulo foi à igreja dos Coríntios, porque assim Deus o mandou para lá, para falar com a igreja dos Coríntios sobre os pecados que eles viviam, a maneira como eles viviam. Era um povo, era uma igreja arrogante, uma igreja com muitas soberbas, com filosofias humanas, e achavam que eram os melhores. Amém? Isto também acontece em muitas igrejas nos dias de hoje. Eu só vou frisar Coríntios, porque eu quero que percebam, aqueles que realmente não acreditam que Jesus ressuscitou. Se não acreditam que Jesus ressuscitou, vamos ver aqui em Coríntios. Se você se encontrar como uma pessoa, os que estavam na igreja de Coríntios, então essa passagem é para você entender como é que a igreja de Coríntios duvidava do poder de Deus, duvidava da existência de Cristo, duvidava do poder da ressurreição de Cristo. Amém? Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Irmãos, a fé, a crença é uma questão de consciência, você saber e entender que realmente essas coisas aconteceram. Porque se você hoje está aqui para ouvir num dia como este, que Jesus ressuscitou,
E o que nós vamos fazer aqui, se você não acreditar, não vai acontecer. Assim como foi a igreja dos Coríntios que não acreditaram no poder da ressurreição de Cristo, não acreditaram que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, assim também é você. Então eu começo a convidá-lo, convidá-la para se negar a não acreditar que Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Amém? A seguir. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição de Cristo, não é? Significa que Cristo também não ressuscitou. Se você acredita na sua mente, no seu coração, que Cristo não ressuscitou, então quer dizer que nenhum dos mortos que quando Cristo ressuscitou, eles também ressuscitaram. Também não acreditas que o poder da ressurreição pode reavivar a tua doença, o teu problema, pode tirar do cativeiro, da morte. Amém? A seguir. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou pela humanidade, meus irmãos, é em vão a pregação de qualquer igreja, independentemente de denominações. Significa que todas as igrejas do mundo, todas, sem exceção, incluindo a MOI, a pregação tem sido inútil. Não vale a pena vir à igreja, porque o único motivo que nos faz vir à igreja é a ressurreição de Cristo. Se você sempre duvidou que Cristo não ressuscitou, que Deus não existe, então é em vão, porque até diz mesmo, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Significa que eu tendo fé, eu não preciso de ter fé. Vou ter fé numa coisa que eu não acredito, que não existe. É inútil a nossa fé. Estamos a vir sempre à igreja. É inútil a pregação e a nossa fé. Por que estamos a vir à igreja se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou? Se nós não acreditamos na existência de Cristo? A seguir. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Irmão, está tão clara a palavra de Deus. Tão clara. Em outras palavras, o Espírito Santo está a dizer, se vocês não acreditam que Deus ressuscitou Jesus, é em vão tudo que vocês fazem nas igrejas. É em vão a vossa fé. É em vão a vossa crença. É em vão a vossa dor, a vossa tristeza. É tudo em vão. O vosso testemunho é falso. Então, em quem nós cremos? Em quem é que nós buscamos? A quem é que nós vamos todos os domingos adorar? Se você acredita em algumas coisas que Deus possa fazer, porque é a tua capacidade mental que te faz acreditar, mas nas coisas impossíveis, você já não acredita, como Jesus ressuscitar da morte. Amém? A seguir. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi.
tão clara como a água cristalina. Se os mortos se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Significa, tudo que está morto na minha vida, se eu não tiver fé que Cristo ressuscitou, então também vou me manter morta. Toda a minha vida será uma vida de morta. Todos os meus projetos serão mortos. Tudo aquilo que Deus disse que iria fazer é tudo em vão. A seguir. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. Em outras palavras, se você veio aqui adorar um Cristo que você não acredita, é em vão a sua fé. Se você veio aqui servir a Deus que você não acredita nesse Deus, você não acredita no poder da ressurreição, é em vão o teu trabalho e é em vão a tua vida aqui na terra. Vejam só, é em vão a sua vida aqui aonde? Na terra. E continuais a viver em vossos pecados. Quer dizer que nós não acreditamos, não queremos saber, nós vamos, não temos fé, estamos a andar às derivas, sem direção, sem instrução, sem uma fé, sem um sentido na minha vida. Por quê? Porque eu não acredito certas coisas que Cristo pode fazer e outras coisas acredito porque a ciência me dá, como é que digo? Me dá a oportunidade de ver os meus olhos. Feliz aquele que não vê e acredita. Feliz aquele que não vê e acredita. Porque pela fé eu consigo acreditar que Ele existe, que Ele morreu e nos dias de hoje ressuscitou. Amém? Amém. A seguir. Sendo assim, também os que dormem ou dormiram em Cristo estão perdidos. Sendo assim, a promessa de Deus, porque Paulo estava a falar para Coríntios, porque Coríntios era uma igreja muito arrogante. Coríntios não estava no espírito, mas sim nas ciências, na psicologia humana. Então Paulo chegou lá no espírito, ok, já que vocês não acreditam, mas o que vocês estão a fazer nessa igreja é em vão, porque vocês continuam a pecar, amém? E como continuam a pecar, e se vocês dizem que aqueles que Cristo dormiram com Cristo também não ressuscitaram, então é em vão a vossa comunhão com Deus. E hoje, nos dias de hoje, também acontece. Temos irmãos que não acreditam. Amém? A seguir. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, amém? Se a nossa esperança, a nossa fé, a nossa crença em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Quer dizer, em outras palavras, se a minha fé, a minha crença em Cristo Jesus resume-se com a vida deste mundo, então eu sou a pior de todos os seres humanos. Por isso é que eu digo sempre que a vida é espiritual. E você tem que entender Deus no espírito. Como você vai entender Deus no espírito se você não lê a palavra para Deus te revelar o segredo que está nesta palavra, para te dar o entendimento e a revelação de que Ele existe, de que Ele é Deus soberano. Não tem como
De outra maneira, só vão ser filosofias atrás de filosofias. E assim nunca iremos alcançar a vida eterna de onde viemos para este mundo, assim como Cristo veio de lá e veio, andou neste mundo, fez o que fez, porque ele tinha um propósito. Assim também é cada um de nós. Você pode não saber o teu propósito agora. Você pode dizer que o meu propósito foi nascer e vir, trabalhar para a minha família, casar, ter filhos. Mas ainda que for isso, e depois no final de tudo, não te perguntarias, mas para onde eu vou? No final de tudo, quem é meu Criador? O que eu estou a fazer aqui? Tenho filhos, estou casada, sim. Mas o que há mais além? Tem que haver mais alguma coisa. Essa alguma coisa, meu irmão, minha irmã, é Deus. Aquele que te criou, que te enviou aqui, porque você tem um chamado aqui para você seguir. Você não está aqui em vão. Como Ele é um Deus poderoso, um Deus benigno, um Deus cheio da graça e misericórdia, Ele nos dá o poder de viver a vida cristã cá na terra, quando estamos ligados à palavra dEle. Amém? Amém. Então, eu queria chegar até aqui. Isso para dizer, se alguém aqui que duvida que Cristo não ressuscitou, que Deus não ressuscitou Cristo entre os mortos, você está nesta categoria da igreja de Coríntios. Você está como os coríntios. Amém? Deus é tão bom, tão onisciente, tão onipotente, onipresente, que Ele já sabia como é que o povo, a humanidade iria pensar. Mas Ele usou pessoas como Paulo, assim como você também, que poderá ser usado e está a ser usado para levar a verdade àqueles que não acreditam, mas que pregam só o crucificado, mais nada. Prega o crucificado. O crucificado quem é? Foi Cristo, acabou. Não tem mais doutrinas. Prega apenas Cristo, o que Cristo fez. Pega nessa palavra, lê e partilha com quem quer que você queira. Mas não traga nada do que não está aqui nessa palavra. E para além de partilhar, viva essa palavra. Amém? Isto é só para ilustrar. Agora mesmo eu repreendo o espírito da dúvida. Eu repreendo o espírito da dúvida, da arrogância em qualquer pessoa aqui dentro que acha que Cristo não ressuscitou, que Deus não existe. Amém? Porque eu quero que você receba o que você veio cá buscar hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos para João 11. Agora vamos ver. Entendemos todos? Eu não preciso desmiuçar, porque a palavra está muito clara. Não tem muito para desmiuçar ali. Amém? João 11, vamos começar no versículo 4. Amém. Agora vamos ver o que aconteceu. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui Jesus ainda não havia morrido, amém? Mas ele já estava a falar com os seus discípulos acerca da morte dele. Ele já estava a prever da morte dele, amém? E estava a falar, trouxeram-lhe a novidade de Lázaro. Que Lázaro estava muito doente, à beira da morte. Jesus estava numa outra aldeia, estava lá a trabalhar, mas a notícia lhe chegou: aquele que tu tanto amas
teu amigo está muito doente. Quando ele chega a seguir, e Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Em outras palavras, quando lhe deram a notícia, Jesus não correu logo para ir acudir. Jesus ainda ficou mais 2 dias naquela aldeia. E aqueles 2 dias foi quando Lázaro morreu. Amém? Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. No verso 4, Jesus diz que essa enfermidade não vem para matar, mas vem para glorificar o nome do Senhor. Assim também somos nós quando temos problemas, ansiedades, quando temos situações desagradáveis, angustiadas, amém? Tomamos decisões precipitadas, nós não paramos, amém? Jesus aqui teve que parar. Jesus já começou a receber a notícia que Lázaro já estava doente há alguns dias. Mas lá em casa, na outra cidade onde se encontrava Marta e Maria, irmãs de Lázaro, já viam que Lázaro estava a perder a vida. Mas disseram, mas tu chama o Criador, chama o Mestre e diga a ele que aquele que tanto ama está doente, à beira da morte. Então foi assim que Jesus, ouvindo, acabou por ficar mais 2 dias. Esses 2 dias, meus irmãos, quando temos problemas, é um dia que Jesus, ele sabia o que estava a fazer. Ele quando diz que essa enfermidade não é para te matar, mas aguenta aí. Essa situação não é para te matar, aguenta. Tenha paciência. Essa humilhação não é para te baixar, tenha paciência. Eu estou aqui, tenha paciência. Todo e qualquer problema num cristão, o cristão a primeira coisa que tem que fazer é parar e analisar a situação. Se está difícil, ali naquele lugar, move-te num lugar, mas busca a presença de Deus para saber se aquela situação é mesmo para te matar ou para te destruir. Quando você fizer isso, aquilo está a trabalhar em si, na persistência, na fé, na maturidade cristã que você deve ter quando você vai buscar a Deus diante da tua situação. Amém? Não é já sair, uauê, minha mãe, uauê, o fulano me fez isso, a fulana me fez isso. Eu agora mesmo que estou com uma raiva agora, não tem como eu lhe perdoar. O cristão não deve agir. Tem que ter calma. Dói sim. Ninguém está a dizer que não dói. Vocês vão ver como é que Jesus chorou quando ouviu que Lázaro o quê? Morreu. Mas ele diz que eu sou o poder da ressurreição. E eu avisei a elas que o seu irmão viverá. Como é que você quer que Deus seja glorificado na tua vida? Se tudo vai bem, como é que você quer glorificar a Deus que até mesmo quando tudo vai bem, você esquece de agradecer e buscar a Deus? É mentira? Muitos de nós, quando tudo está bom demais, deixamos de vir a Deus, deixamos de agradecer a Deus. E quando tudo está ruim, é quando nós vimos a Deus, mas vimos a meio gás. Amém? A seguir, depois disso falou a seus discípulos, vamos voltar para a Judeia.
Vai para o capítulo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Eu disse que eu iria intercalar as escrituras, amém? Por causa do trabalho que vamos fazer. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Cá em Angola, porque sei em outros países levam um mês para enterrar ou para cremar. Mas cá em Angola, normalmente são 3 dias quando alguém morre, né? Tirando aquelas famílias que têm tradições de um mês, uma semana. Mas no geral são 3 dias, né? Quando a pessoa morre, 3 dias tem que ser logo enterrada, não? Vamos, igreja, comuniquem, amém? Mas Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Imaginem vocês irem enterrar alguém num dos cemitérios de Angola. Depois de 4 dias, a solução aparecer. Irmã Beatriz de pé, a solução aparecer. Amém? Não. Volta. Sepultado havia 4 dias. 4 dias a pessoa já está a cheirar mal. 4 dias o corpo já está a decompor. E se for com este sol daqui do zango, imagino, mais rápido ele começa a decompor. Não é? Fica abafado, fica a cheirar mal. Amém? A tua situação hoje pode estar a cheirar mal. A tua situação hoje pode já estar a decompor-se. Seja qual for a tua situação, você pode dizer: eu já estou nisso há muitos anos, já estou nisso há meses, já estou nisso há 3 semanas, já estou nisso há 4 meses. A situação parece que já não tem solução. Imaginem vocês 4 dias sepultados. Este homem já não muda mais. Esta mulher já não muda mais. 4 anos, 5 anos, amém? Eu costumo dizer, você que é cristão, você tem mesmo que aprender a viver as malambas da vida. Porque nas tuas malambas está alguém superior de todas as malambas que vai te dar paz. Vai te dar repouso, vai te ressuscitar. Você não pode ser cristão de meia tigela. Que quando tudo está bem, está bem. Quando tudo está mal, você não consegue buscar o Criador. Há situações impossíveis na vida. Lázaro já estava morto há 4 dias. Se te diagnosticarem agora de um cancro, de um tumor, como é que você vai reagir? Se até mesmo quando tem miomas, as mulheres já ficam em parâmbulas. Mas Lázaro estava morto já há 4 dias. Foquem bem nesse versículo. 4 dias. Vai ao cemitério, um dos cemitérios aqui, vê quem foi enterrado há 4 dias e vai lá cavar para ver como é que está o corpo. Imaginem na mente. Amém? Imaginem mesmo o corpo a decompor. Amém? Que é para depois vir então vermos o que é que Jesus fez. Aleluia. A seguir. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. 15 estádios é mais ou menos o espaço, né? Tem aqui 15 estádios, conta 15 estádios, é a distância
onde estava Jesus. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Amém? A seguir. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Amém? Sim? Não, vai no 20. Ok, a seguir. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria. Senhor, se estivesses aqui, meu marido não me teria deixado. Meu marido não me teria traído. Senhor, se tivesses aqui, minha mulher não teria me traído. Senhor, se tivesses aqui, eu teria aquele emprego, aquela vaga era minha, aquela promoção era minha, Senhor. Senhor, se tivesses aqui na minha casa, meus filhos seriam outras pessoas. Senhor, se tivesses comigo, eu teria te servido naquele coral, naquela administração, naquela igreja. Senhor, se tivesses comigo. Não teria sofrido tanto. Se tivesses comigo naquela humilhação, naquela rejeição, na minha família, os meus amigos. Senhor, se tivesses aqui. Marta chorava pelo irmão. Senhor, se tivesses aqui. Senhor, se tivesses aqui. Mas vocês acham que o Senhor não esteve com elas? Você acha que o Senhor não está consigo? Ele é que te criou. Quem te criou? Quem te trouxe ao mundo? Foi Ele. Quem te formou no ventre da sua mãe? Foi Ele. Nós é que escolhemos quando é que Jesus pode entrar nas nossas vidas. Por isso é que quando as coisas acontecem, dizemos: Senhor, se tivesses. Não, Ele está sempre conosco. Mas nós é que não nos aproximamos a Ele. Nós é que não o buscamos. Ou só o buscamos nas coisas que nós vimos que dá para buscá-lo. Em outras coisas, não. Assim foi Marta. Amém? Marta ficou em casa. Mas Maria era mais ponderada na palavra. Maria foi ao encontro do Mestre. Maria não reclamou, Maria não repontou, Maria não disse nada, porque Maria todo o tempo andava com o Senhor e ouvia o Senhor. As palavras que o Senhor dizia a Maria, Maria ponderava, guardava em seu coração. Maria, acredito que Maria sofria, mas Maria não abria a boca para reclamar. Talvez ela ponderava: não, Jesus me disse que naquele dia há de ressuscitar. Jesus falou da sua palavra, falou da sua paz. Quantos de nós meditamos na palavra quando temos situações? Quando o problema já está a cheirar mal, está passado o controle de todos e de tudo. A seguir. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Olha-me só a resposta de Jesus. Marta perguntou, disse: se tivesses aqui. Agora o mestre lhe diz: mas sei que mesmo agora, na tua situação em que você... Pode sentar aí, irmã Beatriz, obrigada. Mas eu sei que,
que mesmo agora, nesta tua dor, nessa tua humilhação, nessa tua procura, nesta tua angústia, nesse teu problema, nesse teu dilema, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Mesmo agora. Mas Jesus não lhe disse, por que me perguntas que eu estou sempre contigo? Não. Mesmo agora, se você pedir a Deus, então Jesus está a dizer, meu irmão, temos situações, sim senhora, duras, sim. Temos situações desagradáveis, sim. Temos problemas quase impossíveis, sim. Mas Jesus está a dizer, mesmo agora, se bateres a minha porta e me dizer o que você quer, eu vou te dar. Simplesmente venha cear comigo. Busca-me. Não foca no teu problema, porque o teu problema é o Satanás que está a agir. E se você focar no teu problema, significa que você está a focar no Satanás, nas armaduras de Satanás. Logo você vai perder. Mas se você focar na minha pessoa, eu paguei tudo naquela cruz do Calvário para ti. Então foca em mim. Quando você focar em mim, eu estou a resolver o teu problema ali atrás. Eu estou a trazer solução para aquele dilema, para aquela situação. Eu estou a reavivar a tua vida novamente. Somente foca em mim e peça o que você quer, porque o meu Deus que me enviou para te salvar, Ele vai te dar. A seguir, Jesus então assegurou-lhe, oh, teu irmão ressuscitará. Talvez Marta estava dizendo, mas ele morreu. Ainda que eu peça agora, mas ele morreu. Tem pessoa que só lamenta, 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 lamenta. Para de lamentar se você é uma dessas pessoas. Para de lamentar. Põe louvor, mesmo que está duro, põe louvor, salta, salta. Lembra-te das músicas. E lembra como é que o irmão Paulo às vezes dança aqui, te faz rir. Salta, provoca o Espírito Santo. Mas sai dessa tristeza. Sai desta angústia. Ah, porque ninguém me ama. Jesus te ama. Você só precisa do amor de Cristo. Quando você tem o amor de Cristo, você vai atrair as pessoas para te amar. Se você não atrair o amor de Cristo, não tem como as pessoas te amarem. Até porque você não foi feito com o objetivo para o ser humano te amar. O teu objetivo é você amar Cristo, é você adorar Cristo. E Ele fazer tudo o que Ele tiver que fazer para mostrar a glória dEle na tua família, nos teus amigos, nos teus colegas, na tua sociedade. Ah, porque não, estou à espera de um homem para me fazer feliz. Estou à espera de uma mulher que me faça feliz. Isso é tudo bonito e é permissível, sim. É agradável a Deus. Mas o que não é agradável é você esperar que apareça o homem ou a mulher na tua vida para te preencher aquele vazio. E naquele dia que aquele homem, aquela mulher te desiludir ou te desapontar, você vai estar feliz? Você vai estar bem? Então, encha aquele vazio com Cristo. Quando você deixar Cristo encher o teu coração do amor dele, irmãos, eu digo-vos, você pode ter problema, podem até fugir de ti, você não vai sentir tanta falta, porque Cristo vive em ti. Ele vai saber lidar contigo. Ele vai tocar aquela pessoa quando vier não vai saber o porquê que veio, mas você está ali, os teus joelhos estão todos podem estar preto, mas você está aí buscar aquele que te criou,
aquele que trouxe aquele homem, aquela mulher, aquele filho na sua vida para complementar a felicidade que Deus te deu. Porque quando você espera que o homem ou a mulher preencha o teu vazio, você vai se decepcionar várias vezes nesta vida. Você vai deixar de viver, você vai dizer, estou amargurada com a vida, estou desgostosa da vida. Sim, porque você preferiu, você não teve amor para dar. Você tem que ter amor para dar, para você também receber e aquilo juntar e Deus fazer o que tem que fazer, porque Deus sempre vai fazer, porque é a vontade dele, meu irmão. Deus une propósitos, mas é preciso que você esteja firme primeiro, sozinho, e dizer, não, eu sou feliz sozinho. O que vier vai acrescentar, e o meu Deus vai fazer muito mais, porque aquele que me criou, aquele que me fez nascer aqui, que teve um propósito, Ele é que preenche o meu vazio e o vazio daquele que Ele trouxe para mim. Aleluia. E assim Marta, mesmo ela reclamando, Jesus só estava a lhe dizer, ela ainda disse, mas meu irmão morreu, vai ressuscitar como? Só naquele dia. Mas Jesus estava a dizer hoje. Diz assim, hoje. Hoje a minha situação vai ressuscitar. O meu problema vai ressuscitar. O dilema vai ressuscitar. Onde disseram que já não vou conseguir, eu vou conseguir hoje. Porque Jesus disse, mesmo se você me pedir agora mesmo o que você quiser, meu Deus vai te dar. Deus não disse amanhã. Deus não disse daqui a um mês. Ele dá agora. Neste momento, receba. Em nome de Jesus. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta não estava no espírito. Marta, vocês vêm aqui, só Marta reclamar. Já te dão, olha, nunca viram vocês conversarem com alguém, fazer entender, mas essa pessoa está sempre a buscar o passado. Está sempre, mas estão lhe dizer, já resolvi, vai só. Não, mas vou como? Se vai só. Esta semana, eu recebi um áudio a semana passada de alguém aqui a elogiar a minha fé e as minhas ações. E eu ri tanto, gostei muito, senti-me tocada. Porque eu tinha que tomar uma atitude. Ou elas todas acharam que a minha calma era incompreensível diante da situação que eu estava a passar. E então disseram, olha, me revejo muito na serva, na fé da serva, porque em outros casos, outras pessoas, é mesmo a verdade, serva, estou mesmo a falar a verdade. E eu disse que há momentos que temos que parar e analisar e pensar. Você tem que ouvir de Deus, porque quando Deus te diz, avança com esse projeto, não quer dizer que não vai haver empecilhos, que não vai haver impedimentos. Ali, quando houver impedimentos, você tem que parar. Deus, eu não te pedi isto, mas mesmo não te pedindo, dando, tive o teu aval. Então, esses empecilhos, você tem que se comunicar com Deus, saber o que está acontecendo, para melhor agir. E eu disse à irmã,
esta semana, para a semana, Deus já me deu o aval para agir. Irmãos, eu pensei e eu disse, naquela semana, duas mensagens que foram ditas aqui, a do profeta na sexta-feira e o domingo passado do pastor Nelson sobre o sopro, amém? E eu dizia, Pai, as 4 fé, você já sabe que eu tenho. O sopro, não sei se eu vou chegar lá, vou fazer, mas está na hora. Enough, it's enough. Chega, chega. Eu fui ao local e eu disse, os meus pés são os pés do Espírito Santo. A minha fé, o passo que eu dou, cada passo que eu der em direção àquela instituição, é a fé, as 4 fé. E quando eu falar, eu sopro do Espírito Santo. Porque eu tenho que ver aquilo que eu ouvi e aquilo que Deus já me disse que tenho. E eu cheguei. Mal eu cheguei, ousadamente. Senhora, quero uma reunião com PCA ou com o diretor. Me diga só onde é que eu posso me dirigir. O que é que eu tenho que fazer? A senhora olharam para mim da janela e disseram, parece que é aqui mesmo. Ela estava trêmula. Você é aqui ou é em outro sítio, minha senhora? Colegas, é aqui ou... Ela estava em Parâmbula. E ele disse, não, é aqui. Assim que eles iam me dizer alguma coisa, veio o senhor que estava a tratar o assunto comigo. O senhor ficou estagnado. Oh, dona Elizabeth, por aqui. Eu disse, senhora, chega. Chega. Estamos há 7 meses nisso. Me diz só o que é que eu tenho que fazer para falar com o PCA. Quais são os requerimentos? Chega. Mas eu lá no fundo, eu disse, Deus, este sopro, toda a palavra que eu falar, é o sopro do Espírito Santo. Lhes convence. E se aqui nessa instituição há coisas que fazem, pactos que fazem, o Espírito Santo aqui está a destruir, mas a minha resposta vai ter que sair essa semana. O senhor disse, não, dona Elizabeth, olha, só mais um pouquinho. Ou se não tem mais um pouquinho. Tem que ser já. Chega. Chega. Então me puxou num canto. E eu ali, havia algumas pessoas a olharem os movimentos. Eu disse, diz-me só. Não, dona Elizabeth até pode entrar no nosso site. Nós estamos. Eu disse, senhora, eu preciso de uma resposta. Chega. Está bem, dona Elizabeth. É só porque não temos luz, começaram a dar muitas voltas. Eu disse, está bem. Eu vou voltar, comecei a tirar fotografias lá nos quadros dele, comecei para ter prova. Isso foi terça. Quinta-feira à tarde, recebi uma mensagem. Dona Elizabeth, já está autorizado. Irmãos, é preciso você ter fé. É preciso você ser ousado. Mas antes de ser ousado, analise a situação. Com Deus, pergunta a Deus. Ouve as mensagens que têm sido pregadas, mas não conseguiu. Eu consegui e eu disse, é agora ou nada. É a mesma coisa com Marta. Marta estão-lhe a dizer mesmo agora, diga só. Mas ela está a pensar ainda na ressurreição em que todos nós um dia vamos ressurgir com Cristo. Cristo está a dizer, é agora, porque a situação que você está a viver, a dor que você está a viver, a humilhação que você está a viver, é agora ou é lá à frente? É lá à frente? É agora. Jesus está a dizer, vai responder a tua situação agora. Não espera no dia da ressurreição, não. Jesus está a dizer agora. Marta muitas vezes está a lhe dizer, não.
na ressurreição do último dia. Não. Você tem que trazer o que está lá no céu aqui na terra. Enquanto estás a viver aqui na terra, é aqui onde tudo tem que acontecer. Aleluia. A seguir, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ainda que a tua situação morra, ele hoje vai viver. Essa doença não é para te matar. Essa situação não é para te matar. Oh, meu Deus, essa situação é para dar honra e glória a Deus. Aleluia. Não pensa na ressurreição que nós vamos alcançar. Vamos alcançar. Mas Deus está a dizer agora. Agora. Teu negócio tem que ressuscitar. Agora. Teu projeto tem que ressuscitar. Agora. Teu casamento tem que sair. Agora. Teu filho tem que sair. Agora. O teu ventre tem que abrir. Oh, Jesus, obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Vejam o que Jesus estava a dizer a quem? A Marta. Às vezes não precisas de ouvir de mais pessoas. Porque quanto mais vozes tu ouves, mais confusa tu ficas para tomar uma decisão do teu problema. Para tu avançares. Com certeza Maria está lá a meditar. Mas Maria já sabe que Jesus está na porta. Mas Marta foi a correr para quê? Para reclamar. Aleluia. Amém? Tem pessoas que você dá até que é a tua bênção. Sim, mas ainda quero falar do passado para explicar. Não tem mais para explicar. Receba e vai e usufrua. Este é o versículo de hoje. Este é o versículo de hoje. E é o versículo que está no presente que vão receber hoje. Amém? A seguir. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Tu crês nisso? Tu crês que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Tu crês que o poder da ressurreição vai reavivar os teus problemas? Aleluia. Dê-me só Romanos 8, é isso? Sim, Romanos 8, 11. Vamos ver aqui uma coisa. Eu às vezes nas minhas orações malucas, drásticas, os versículos quando me vêm, que diz, vamos só ver. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus
corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Hã? Eu quando digo, Pai, o Espírito, se o Espírito que ressuscitou Jesus da morte habita em mim, então Ele não tem poder, amém? Toda obra satânica não tem poder em mim, porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte está em mim. O Espírito de Deus está em mim. E estando em mim, tudo que está dentro de mim tem que viver. Tudo que eu colocar a mão tem que viver. Aleluia! Tem que ter sucesso, porque o Espírito que ressuscitou Jesus está em mim. Então é impossível você morrer eternamente. É impossível os teus projetos agora morrerem. É impossível você não avançar. É impossível os teus filhos não irem para a escola. É impossível você não casar. É impossível o teu ventre não se abrir. É impossível. Porque Deus está a dizer, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus da morte, se Ele habita em você, em outras palavras, mas o meu Espírito está em você, automaticamente, toda doença que tiver aqui, não pode permanecer, porque o Espírito vai expulsá-lo. O Espírito vai destruí-lo. O Espírito vai queimar. Aleluia. Para de reclamar. Você tem um poder dentro de ti. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ver o que Jesus disse naquela cruz do Calvário. João 19:30. João, ok. Aqui, Jesus disse que estava tudo. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos, Jesus veio com um propósito no mundo, de salvar a humanidade, de nos tirar das garras de Satanás e para Ele. Amém? Assim como Jesus veio com um propósito, eu e você também temos um propósito neste mundo. Assim como Paulo diz que combati um bom combate, porque ele, quando diz aquilo, ele cumpriu a sua tarefa, cumpriu o seu chamado, o seu propósito, pelaquilo que o Senhor queria. Por isso é que ele diz: eu combati o bom combate. Mas Jesus está a dizer: está consumado, minha filha Elizabeth. Está consumado. Aquela humilhação que nunca que te levaria à morte, está consumado, porque eu levei naquela cruz. Aleluia. Aquela morte, aquele cancro, está consumado, porque foi tudo pago na cruz, morri por ti. O teu sofrimento já não pode ser permanente, porque está consumado. Está consumado. Consumado significa, amém? O que eu meti aqui? Consumado significa trazer algo ao fim. Trazer algo ao fim. Amém? Consumado significa completar algo. Está completo. Não há mais nada a fazer. Não precisa de fazer mais nada. Amém? Significa cumpriu. Jesus disse: eu trouxe todas as coisas que te atormentavam ao fim. Eu trouxe todas as humilhações ao fim.
todo desprezo ao fim, toda doença, meti um fim. Que a partir de hoje você só vai me adorar. A partir de hoje você só vai viver para mim. Porque está tudo. E enquanto vives aqui na terra, onde o inimigo caiu com 3/3, eu ainda estarei contigo. Porque a morte não me reteve no túmulo. Como a morte não me reteve no túmulo, você também não estarás no túmulo. Você também és uma vencedora, porque eu venci por ti. Então você tem que ver uma vida de vencedora, uma vida de prosperidade, porque tudo foi consumado. Amém? Tudo foi consumado. Hoje quer dizer que Cristo vive. Cristo ressuscitou. E nós estamos aqui para celebrar essa vitória. E se ainda há alguma coisa na tua vida que está a te impedir de receber, hoje você vai receber paz para a tua casa. Hoje você vai receber o sucesso. Hoje você vai receber a multiplicação das tuas finanças. Você está a fazer projeto, mas você não está a ver dinheiro. Hoje, se você tiver fé, porque Deus diz, peça o que você quiser. Hoje mesmo, meu Deus vai te conceder. Aleluia. Esta é a mensagem que eu trago para o povo de Deus, amém? Esta é a mensagem do poder da ressurreição de Cristo.